Ontem à noite nós vimos lições para pais, porque o nosso tema é o Evangelho e a Família, e hoje nós queremos ver um texto muito conhecido do Antigo Testamento, onde Moisés falou às famílias de Israel e deu 3 conselhos muito importantes a estas famílias. E nós vamos então olhar nesta manhã, nós vamos olhar nesta manhã, então, Deuteronômio capítulo 6, vocês têm as suas Bíblias? Deuteronômio capítulo 6, vamos lá olhar. Esta faz parte do segundo discurso de Moisés no livro de Deuteronômio. Inicia-se no capítulo 5 e nós iremos ver capítulo 6, versos 1 a 7. Em capítulo 5, Moisés, ele passa novamente os 10 mandamentos, faz uma repetição e depois, em capítulo 6, nós vamos ver a importância da obediência ao nosso Deus. E sendo que estava tão claro hoje, eu não coloquei o PowerPoint. Então, vocês vão ter que só ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante, né? A gente deixa os PowerPoints da vida para lá e nós vamos olhar a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Os que puderem ficar em pé, vamos fazer isso. Versículos 1 a 7, aqui é a palavra de Deus que nós vamos ler agora. Deuteronômio, capítulo 6. Olha o que Moisés, pela direção de Deus, diz às famílias de Israel. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Até o versículo 7. Ok? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos diante da sua palavra, uma palavra escrita ao longo de 1600 anos por diversos escritores, mas com um só autor, o teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra preciosa. Te agradecemos por cada irmão aqui. Somos famílias, mas somos também família do Senhor. E que nesta manhã, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações. Que ao
pensarmos sobre este recado que Moisés passou às famílias de Israel, milhares de famílias, na verdade, que nós também, ó Deus, possamos colocar em prática estas verdades em nossa vida, em nossa família. Obrigado, ó Pai, que o Senhor, na sua graça, nos deu, nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, parentes, e queremos, ó Deus, viver para a Tua glória. Nos abençoe nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Três verdades que eu queria salientar e pontuar nesta manhã do nosso texto. Tem muito mais que poderia ser dito, mas pelo menos essas três coisas têm me chamado a atenção e eu queria então passar para vocês, para que vocês reflitam também sobre estas verdades. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, Moisés está falando da importância de amar a Deus. E uma coisa que Moisés deixa muito claro é a importância de obedecer a palavra de Deus. Olha o que Moisés diz sobre a importância de obedecer a palavra de Deus. Ele diz aqui em verso 1, ele falando, eram 613 mandamentos que Moisés ao todo deu ao povo de Israel. Coisas para fazer, coisas para não fazer. E aqui ele diz, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuires, e eu entrar na terra prometida. E aí olha o que ele diz no verso 2, esses mandamentos é para a gente cumprir, final do verso 1, para que temas ao Senhor, e para que guardes todos os seus estatutos e mandamentos. E depois ele vai dizer no verso 3 que quem faz isso vai ser abençoado por Deus, vai ter os seus dias prolongados, será abençoado por Ele. Eu não sei se você lembra, pensando nisso, as palavras de Jesus. Jesus, antes de ser crucificado, ele falou algo muito interessante aos seus discípulos. Vamos ali caminhar um minutinho para João, capítulo 14, para você ver como Jesus fala a mesma verdade em João capítulo 14 para os seus discípulos, que seriam os futuros pastores da igreja. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. João 14 e verso 21. Vocês me ajudam, aqui é a escola bíblica dominical, né? Parece que normalmente é 7h30 da manhã, né? É cedo, coisa boa, né? 7h30 da manhã. 6 horas eu acordei, lá embaixo chama uma zoadeira, era uma zoadeira santa, aqui tinha uma música e tudo, desci aqui para ver o que estava acontecendo, olhei lá de cima e vi um monte de homens ali, eu já sabia, é o James do churrasco, fazendo as coisas. Desci aqui para ver, né, animação, alguém fazendo tapioca, outro ralando coco, coisa muito boa, né, a gente trabalhando aqui. E agora, o tempo do alimento espiritual. Olha o que Jesus diz em João 14 e verso 21. Você quer saber quem ama a Jesus de verdade? Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. A pessoa. Jesus disse: você quer saber quem me ama? É quem abre essa Bíblia, lê
e obedece. Não é só ler a Bíblia, não. Tem muita gente que conhece muita coisa da Bíblia, mas não obedece. É o ler e guardar. E Jesus deu uma promessa, porque Moisés tinha dado uma promessa de bênção, Jesus dá uma promessa final no verso 21, e ele diz: aquele que me ama, o que vai acontecer? Será amado por meu Pai. Você quer ser amado por Deus Pai? E ele diz no final do 21, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Este assunto foi tão importante para Jesus, que ele repete em verso 23. O que é que Jesus diz em verso 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Discípulos, Jesus está dizendo, não esqueça, vocês que vão iniciar as igrejas, a primeira igreja em Jerusalém, a família de Deus, não esqueça de passar isso de pai para filho, de mãe para filho, para neto, que é a pessoa que realmente me ama, essa pessoa vai guardar a minha palavra. E novamente Jesus dá a promessa de quem faz isso, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer que Deus Pai e Jesus faça morada na sua vida de uma maneira especial? O Espírito Santo habita em nós. Mas é interessante essa promessa de Jesus. E Jesus repete uma terceira vez. Não sei se ele lembrou que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Jesus repete 3 vezes. Logo antes dele ir para a cruz, Jesus repete de novo. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Você já parou para pensar? Pedro foi um santo comparado com a gente, que a gente nega a Jesus tantas vezes na vida da gente. Sabe o que deve fazer e não faz. E Jesus repetiu mais uma vez, em verso 24. Essa vez ele faz o inverso. Ele diz: discípulos, vocês querem saber quem não me ama? Ele diz: eu vou lhe dizer quem não me ama. Quem não me ama, o que é que ele diz? Não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não vai guardar. Pode ler a Bíblia, pode ir para a igreja, dar os dízimos, mas Jesus disse: se não guarda isso aqui, não me ama. Aí a gente tem que parar para pensar: quanto tempo eu estou lendo a Bíblia? Eu sempre digo lá no sul, aos gaúchos, todo mundo tem celular. E eu olho o meu celular, uso para o trabalho missionário, né? Envio WhatsApp para pessoas por todo o país, mando e-mails para os Estados Unidos, fazendo parte da liderança da nossa missão. Por 30 e poucos anos, a gente usa muito como ferramenta. E eu sempre olho, toda semana eu tenho lá um aplicativo que me diz quantas horas por dia eu estou no meu celular, fazendo essas coisas. De vez por outra eu olho o noticiário. Não preciso olhar muito o noticiário, porque eu já sei que é 90% ruim, e às vezes tem uma coisa boa ali. Agora, quanto tempo eu passo lendo a Bíblia? Imagine se você passasse o mesmo tempo na Bíblia que passa no celular. Né? Jesus diz: olha, guarde a minha palavra. A grande comissão de Jesus. Vocês lembram da grande comissão de Jesus? Antes de subir aos céus, final do capítulo 28 de Mateus, Jesus disse o quê? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Como? Vamos fazer hoje isso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Agora, na nossa igreja lá no Sul, nós enfatizamos o discipulado. Alguém chega a Cristo, vamos discipular essa pessoa. E aí eu pergunto aos discipuladores, as pessoas que conhecem a Cristo um pouco mais de tempo: vocês sabem todas as coisas que Jesus ordenou? Será que a gente sabe? E Jesus disse para os seus discípulos: olha, ensine eles a guardar tudo que eu ordenei. Então, como é que eu vou saber tudo que Jesus ordenou? Eu vou ter que ler a Bíblia. E obedecer esta palavra tão importante. Jesus disse em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado, ele disse, o Satanás disse: olha, torna essas pedras em pão. E Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho diabetes 2, não posso comer muito pão. Mas, quando eu venho para cá, tem uma coisinha que eu não consigo deixar de comer. Tem uma irmãzinha que fez uma tapioca ontem e hoje, tapioquinha mais grossinha com coco. Meu chapéu, a gente diz meu chapéu lá no sul. Que coisa. Eu errei porque eu sentei em frente à tapioca hoje de manhã. E fiquei, quando a Raquel não olhava, eu tirava mais um. É porque a Raquel é quem cuida ali da minha dieta para não extrapolar, né, Raquel? Agora eu não sei quanto tempo você passa comendo. Eu sempre digo aos irmãos gaúchos lá no sul que eles gostam de uma comidinha reforçada. Eu acho que o James é mais ou menos nessa linha. E então, eu digo para ele: você passa quanto tempo se alimentando por dia? O café, uns 5, 10 minutos. O almoço, se for churrasco, vai meia hora, 40. Aí tem um cafezinho da tarde, depois tem a janta. Aí ele diz: olha, pastor, ali uns 45 minutos a 1 hora por dia. Aí eu digo para eles: e isso aqui, quanto tempo você passa lendo por dia? Sabe por quê? Porque hoje nós vamos ter o churrasco, ou alguma coisa aqui. Eu vi muita carne cedo aqui que estava sendo preparada. E se você comer o churrasco bem comido hoje, o que vai acontecer 8, 9 horas da noite, se você não comer nada depois do almoço? O que vai acontecer? Alguns talvez, se comer demais, dor de barriga. Mas os outros, vai ser fome. Vai bater fome. Um almoço espetacular vai dar fome depois de 8 ou 9 horas. Agora, se você ler alguma coisa da Bíblia e guardar isso na sua mente, sabe quanto tempo vai guardar? Vai servir uma vida inteira. Eu sei porque eu guardei como criança, 5, 6 anos, muito da palavra de Deus, meus pais ensinaram. E ainda hoje eu me lembro desses versículos. Então, irmãos, voltando aqui a Deuteronômio, essa primeira verdade que Moisés falou em Deuteronômio 6 é tão importante. Nós, se amamos a Deus, nós vamos obedecer. Nós vamos ler e vamos guardar esta palavra. Segunda verdade que queria chamar a atenção a vocês está no coração desse texto. E esta é a importância de amar a Deus. Obedecer a palavra, versos 1 a 3. Mas em verso 4, Moisés diz algo de grande importância, chamado Shema. Eu tive o privilégio de estudar em Israel. Num dos mestrados que fiz, passei um tempo lá em Israel, estudando a palavra de Deus. Fui formado em História na faculdade, e aí foi interessante ver a história e geografia da Terra Prometida. E é interessante a gente ver esta questão
Jesus então fala, quando eu estive em Jerusalém, esse Shema, eles repetem, o judeu repete 2 vezes por dia. Este versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o quê? O único Senhor. Vocês sabiam que tinha muitos deuses nesse mundo? E eu não estou falando de Buda. Temos um Buda lá embaixo, né? A turma gosta muito do budismo, do islamismo. Então, eu não estou falando dos deuses que tem em nossas vidas. Qualquer coisa que toma o lugar do Senhor Jesus na minha vida se torna o quê? Um Deus. Pode ser ganhar dinheiro. Pode ser ter o carro do ano. Pode ser para as senhoras ter uma casa com fogão, geladeira e tudo, eu não sei. Mas nós temos que tomar cuidado, para que isso não seja o Deus da minha vida. Então, Moisés diz, só temos um Deus, não esqueça disso, Israel. E aí ele diz em verso 5, o quê? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração? De toda a tua alma? De toda a tua força? E Jesus acrescenta, quando ele repete isso nos evangelhos, ele acrescenta em todo o teu entendimento. E é o que eu chamo, para os nossos crentes gaúchos, eu chamo isso do nosso café espiritual, porque eu devo amar ele de todo coração, C, toda alma, A, toda força, F, e todo entendimento, E, C-A-F-E. Vocês sabem o que é isso? Café. Então, café espiritual, amar a Deus com tudo que nós somos e tudo que nós temos. Você tem uma noção? Sabe o que Jesus disse? Vamos para o Novo Testamento de novo, para você ver como Jesus repete estas verdades dadas por Deus, obviamente muito antes de Moisés. Mas em Mateus capítulo 10, e isso é repetido em Lucas 14, mas vamos em Mateus 10, e verso 37. Olha o que Jesus diz. Às vezes os novos na fé até ficam um pouco surpreendidos com essa palavra de Jesus, mas eu vou lhe explicar por que isso é verdade. Mateus 10 e 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de Jesus, não é digno de mim. E depois ele diz, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. As pessoas às vezes dizem para mim, mas pastor, não é duro isso? Eu tenho que amar ele mais do que meu pai, minha mãe, os meus filhos. Pelos meus filhos eu faria qualquer coisa. E eu digo para eles, eu amo os meus pais. Meu pai e minha mãe, um exemplo na minha vida. Agora, o meu pai morreu por mim? A minha mãe morreu por mim? Não. Só um morreu por mim. Só um deu a sua vida por mim. Só um deixou o esplendor da sua glória. Então, por isso que nós temos o privilégio de aprender a amar a Deus aqui nessa terra. Porque no dia que a gente for para o céu, aí nós vamos entender a maravilha do nosso Deus. Nós então precisamos amar a Deus com tudo que temos e somos. Várias vezes nos evangelhos perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu o quê? Amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, alma, força e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o mais que nós aprendemos a amar a Deus, sabe o que vai acontecer? O mais que vamos aprender a amar o nosso próximo. Eu olho na igreja onde eu estou, que só está completando 5 anos, aqui são 59,
E eu já sei. Dá para ver quem está aprendendo a amar mais a Deus. Sabe por quê? Eu vejo essas pessoas com amor ao próximo, desejo de servir ao próximo, de se sacrificar pelo próximo. E a pessoa que, eu sou gente grande. Essa aí tem que aprender a amar a Deus. Porque o mais que amamos a Deus, o mais de Jesus que nós vamos aprender a amar os outros. E essa faz grande diferença. Quando tem um cristão, um crente que realmente ama a Deus e ama os outros, sabe o que acontece? As pessoas ao nosso redor, elas notam e elas dizem, sabe uma coisa? Tem algo diferente. Eu já vi gaúcho dizer, olha, fulano de tal, realmente, esse segue ao seu Deus. Então Moisés falou essa verdade. Obedecer à palavra dele, amar ele de todo o coração. E mais uma verdade, voltando ao Deuteronômio 6, que eu queria enfatizar aqui antes de termos o batismo. Deuteronômio 6, agora versos 6 e 7. Preciso obedecer a Deus, amar a Deus, e terceira coisa, eu preciso aprender a viver para Deus. Viver para Deus. Olha o que Moisés diz às famílias de Israel. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno é para estar onde? No teu coração. Tem que estar aqui. Coração da gente. Na mente da gente. Não sei vocês que são mais novos, talvez alguns dos mais velhos. Não sei como foi a tua história. Eu nasci em Fortaleza, natural de Chernobyl, fui lá para os Estados Unidos. E no meio do caminho dos Estados Unidos, Deus me chamou de volta ao Brasil. Eu amo o Brasil, mas eu, como jovem, pensei de ficar nos Estados Unidos, ter meu doutorado em História, ensinar História. Eu já tinha minha vida toda mapeada. Graças a Deus que Ele é tão bom, que Ele me ensinou o que Jesus orou. Faça-se o que? A tua vontade, não a minha. Levou um tempinho para me entender. Eu ficava pedindo a Deus para fazer a minha vontade. Confesso a vocês, os mais novos, né? Eu tinha meus 18 anos e eu olhava assim, eita, essa dali seria uma... Né? E antes que Deus me trouxe a Raquel, tinha umas 3 que vieram antes e olha a minha oração. Ó Deus, dê um jeitinho para dar certo aqui para nós. Né? Não faça isso. Temos que dizer a Deus, faça a sua vontade. Deus sabia quem seria melhor para a minha vida. E Deus sabia o que Ele tinha para a minha vida. Ele tinha uma história muito mais importante para mim falar do que só a história mundial. Era a história do seu Filho, Jesus. E Deus então foi gradativamente trabalhando na minha vida para que eu aprendesse a viver para Ele. Para que essas verdades que eu tinha aprendido como criança entrassem em meu coração. E depois ele diz em verso 7, uma vez que eu tenho essas verdades no meu coração, aí sim eu vou ensinar estas verdades para os meus filhos. Tu as inculcarás, verso 7, a teus filhos. Então eu vou ensinando os meus filhos essa palavra tão preciosa. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver o que nós cremos. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz isso? Quantos acham que a Bíblia diz isso? Sabe mais ou menos onde é que a Bíblia diz isso? Romanos 8, 28. Tem que saber o endereço, né? Se eu não soubesse o endereço da igreja de Camusim, ainda estava rodando aqui tentando achar. Tem que saber. Romanos 8, 28.
Agora, quando surge uma dificuldade na sua vida, o que é que você faz? Oh, meu Deus, o que é que... É assim? Isso aqui vou fazer. Sai daí. Negro, traga minha chinela. Rosa, não sei o quê. Filho. É assim? Então eu não estou vivendo o que eu creio. Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos de quê? Coisa alguma, diz a sua Bíblia, né? Coisa alguma. Até as coisas grandes, pequenas, não. Eu não devo andar ansioso. Então, nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus. De termos vidas. Pensando nesse texto, eu sempre pulo para o novo, eu vou pular para esse, só para ajudar a gente a pensar um pouquinho. Efésios capítulo 4. Jesus também falou muito sobre viver aquilo que cremos. Mas Efésios 4. Eu sempre digo aos irmãos da igreja onde eu pastoreio, verso 29 de Efésios 4. Se a gente pelo menos vivesse esse versículo, seria fantástico. Sabe o que diz Efésios 4 e 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Você quer transmitir a graça de Deus na sua vida? Então Deus aqui está dizendo como fazer. Não saia da sua boca algo que não vai edificar. Como é que está a minha vida em casa? Porque lá em casa os meus filhos veem quem eu sou. Como é a minha vida? Eu estou lendo e obedecendo a palavra? É tão importante. Moisés diz, olha, é isso que eu estou ensinando a vocês. Bote primeiro no teu coração e depois passe para os teus filhos. João, que andou com Jesus, ele disse em 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 3, versículo 18, ele diz, 1 João 3 e 18, se eu conseguir achar, já sei decorar. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu posso dizer que eu amo a Deus, mas Ele sabe. Eu posso dizer que eu amo o meu cônjuge. É uma coisa dizer, outra coisa fazer. Viver uma vida como Deus pede que eu vivo como marido, as esposas como mulheres. E em Efésios 4 e 31, terminando aquele texto em Efésios 4, ele diz, longe de vós, esse versículo eu dizia para os irmãos na igreja, bote em cima do seu televisor, Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda, o quê? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim também toda malícia, longe de vós. Porque muitas vezes na televisão, se você liga, é o que tem, né? As novelas, não sei mais, nem faz quantos anos que a gente nem liga a televisão, mas tem tanta coisa. E Deus diz, olha, longe. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Falei isso lá em Fortaleza, anos atrás, numa igreja que estava pastoreando, colocaram ali em cima do televisor. E aí um dia a esposa, né, que era a matriarca, veio e disse, pastor, eu tomei uma decisão, realmente eu vou procurar
ler a Bíblia e não mais assistir novela, porque essas novelas realmente, tudo que está no verso 31 é a novela. Aí ela disse, tá bom, eu quero que você faça o que Deus quer que você faça, né? Que cuide com a sua mente, para que você pense, Filipenses 4:8, daquilo que Deus quer que você pense, né? É uma luta, é uma batalha. Ela disse que uma vez ouviu assim uns gritinhos que tinha outros da família que não andavam com Cristo, e deu uma vontade de correr lá para ver o que tinha acontecido na novela, né? É tanto espiritismo e tanta coisa ruim acontecendo, e depois a gente olha a nossa sociedade, o que tem, que coisa horrível. Estados Unidos, pior. Tem criança da idade de seus filhos, vão para a escola, hoje eu sou o gato, né? Hoje eu sou não sei o quê. E temos um parente nosso que é diretor de uma escola do 6º ao 8º ano, Junior High, chamamos no inglês. Ele disse, eu não posso fazer nada. E é um dos estados mais liberais dos Estados Unidos, e ele me disse que quando um menino vem e diz, hoje eu sou a Maria, ele é obrigado a deixar ela ser uma moça naquele dia. E os pais que são liberais ante Deus, você acha que eles querem que esse menino vá no banheiro da filha deles? Não. Pelo menos eles têm um certo sentido ainda do que é certo e errado. Quando nós começamos a abrir a porta para coisas que não estão na palavra de Deus, vamos destruir a sociedade. Não vai levar muitos anos, vamos ver o reflexo nos Estados Unidos da destruição moral, indo contra a palavra de Deus, que foi a fundação do país. Nós temos o privilégio de viver o que cremos. E Moisés deixou isso muito claro. A importância de realmente trocar as angústias, as ansiedades, as preocupações. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você quer ter isso no seu lado? Você pode ter. Se você ler e obedecer a palavra, Deus vai transformar a sua vida. Obviamente, somos pecadores até o dia de irmos para o nosso lar celestial, mas a gente vai ver o progresso daquele que obedece a palavra de Deus. Então, 3 verdades, concluindo hoje, muito importantes, irmãos. Primeiro, Deuteronômio 6, de 1 a 3, temos que obedecer. Segunda verdade, versos 4 e 5, Deuteronômio 6, temos que amar. E terceira verdade, versos 6 e 7, temos que viver esta palavra de Deus. Ok? Planos podem mudar, doenças podem chegar, dificuldades podem apertar, não precisamos nos desesperar, mas voltar nossos olhos ao Senhor e amá-lo de todo o coração. Eu vou chamar a Raquel aqui.